Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 22 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Eu tenho tido a alegria de trazer a vocês todos os dias a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, e isso tem sido motivo de muitas bênçãos para mim primeiro, e eu creio que para muitas pessoas, porque o Evangelho, quando nós ouvimos com o coração aberto a palavra do Senhor, essa palavra, ela gera mudança, transformação, restauração na nossa vida. E é por isso que eu peço que você sempre me ajude, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário na pregação de hoje e principalmente compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que cada dia mais e mais pessoas sejam alcançadas com o poder transformador e restaurador da palavra de Deus. O Evangelho de hoje são apenas 3 versículos, mas com uma mensagem muito forte e muito poderosa para nós entendermos quem é Jesus e para nós entendermos como deve ser a nossa disposição de seguir o Senhor a partir do momento que nós temos um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal, ele é muito importante, aliás, ele é fundamental, porque é esse encontro pessoal que eu tenho com Jesus, que você tem com Jesus, que vai determinar a nossa relação com Ele, que vai determinar a nossa busca, o nosso desejo de caminhar com o Senhor, o nosso desejo de viver na sua presença. Jesus, ele estava fazendo isso e ele veio para isso. Ele saía por todas as cidades, pelos povoados, pelos vilarejos, e junto com os discípulos, ele pregava, anunciava a boa nova do reino de Deus. Jesus, ele tinha prazer de falar do reino. Jesus, ele tinha prazer de falar das coisas do alto. Jesus, ele gastava tempo. Jesus, ele consumia o seu tempo. E o seu tempo de ministério foi para isso. Para pregar, para anunciar a boa nova, para dar testemunho, para mostrar para as pessoas a verdadeira face do Pai, a verdadeira face de um Deus que não quer castigar, que não quer punir, mas um Deus que ama, um Deus que perdoa e um Deus que deseja a salvação de toda a humanidade. E Jesus, ele gostava de estar com as pessoas. Jesus gostava de olhar nos olhos. Jesus, ele gostava de transmitir esse amor de Deus para as pessoas. E é por isso que todo lugar que Jesus chegava, as pessoas iam ao seu encontro, porque as pessoas se sentiam amadas.
As pessoas se sentiam importantes. Sabe, meu irmão e minha irmã, e isso nós devemos carregar no nosso coração, porque Jesus, ele não condenava ninguém. Jesus, ele não veio para condenar, como ele próprio disse. Jesus, quando ele chegava perto da pessoa pecadora, a pessoa sentia que podia mudar de vida. Jesus mostrava que havia uma nova oportunidade. Jesus não estava ali para afundar a pessoa mais, o contrário. Jesus chegava para essas pessoas para estender a mão, para levantar essas pessoas, para restaurar a dignidade, a vida dessas pessoas. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Mateus. Jesus não precisou ficar apontando seus erros. O olhar de Jesus, o amor que Jesus demonstra por Mateus, provoca mudança na sua vida. E assim, na vida dos discípulos, na vida de tantas pessoas. E nós precisamos imitar Jesus nisso. Porque quantas vezes nós já fomos julgados, quantas vezes também nós julgamos a pessoa. Nós condenamos pelo olhar as pessoas. Quantas vezes julgamos a pessoa indigna até de Deus, indigna de receber a Eucaristia, indigna de estar na igreja. Mas Jesus veio para isso. E ele deixou bem claro para os fariseus: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então, quando nós entendemos como Jesus agia com as pessoas, nós vamos entender também como nós devemos agir uns com os outros. E Jesus ia pregando, anunciando a boa nova, anunciando a boa nova da salvação, curando as pessoas, libertando e trazendo vida nova. E com ele estavam os 12 que ele havia escolhido. E Lucas vai fazer questão hoje de falar sobre algumas mulheres que a partir da intervenção de Jesus na vida delas, elas não somente foram curadas e libertas, mas elas se tornaram também discípulas, seguidoras do Senhor. E Lucas vai narrar algumas delas, e ele vai dizer também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Entre elas, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Maria Madalena, ela foi curada. Os demônios foram expulsos da sua vida. Os demônios que a levavam a pecar. Os demônios que a levavam a vender o próprio corpo. Ela é curada. Aqueles demônios são expulsos da sua vida pelo poder do Senhor Jesus. E aquela mulher, então, ela não somente fica agradecida, mas ela começa a agradecer com a própria vida. E ela passa a servir Jesus e os discípulos. Ela passa a colaborar com a missão, a ajudar na missão. E muitas mulheres que tiveram suas vidas resgatadas, mulheres que foram curadas de enfermidades que para os médicos era impossível. Essas mulheres começaram então a seguir Jesus e ajudava Jesus e os discípulos com os bens que possuíam, com aquilo que elas tinham de material, mas também com aquilo que elas carregavam no coração. As mulheres tinham um papel muito importante na missão de Jesus. Elas colaboravam de todas as formas que elas podiam. E essas, Maria Madalena, que nós conhecemos mais, Joana, Susana e várias outras mulheres. Essas mulheres abriram mão também das suas próprias vidas, daquilo que elas faziam, para se dedicarem a ajudar Jesus e os discípulos na missão. Sabe, meu irmão e minha irmã, e isso para nós é uma mensagem muito profunda, porque esse encontro pessoal com Jesus, ele vai gerar, e ele precisa gerar isso em nós, esse amor pelo Senhor. E nós somos tocados
a tentar retribuir um pouco daquilo de tanto que o Senhor faz por nós. A maneira que aquelas mulheres encontraram foi caminhar com Ele, ajudar com os bens materiais, ajudar nas tarefas, na missão que elas podiam colaborar, porque a vida delas foi restaurada. E Jesus, Ele continua restaurando vidas. Eu sou prova disso, você é prova disso. E nós precisamos refletir hoje então, o que nós temos feito como um sinal de agradecimento ao Senhor. Naquele tempo, as mulheres não podiam sair pregando, mas elas podiam ajudar de outra forma. Elas eram discípulos, elas se sentiam também parte da missão, naquilo que elas podiam ajudar. E a mensagem do Evangelho hoje é essa. Todos nós temos algo a oferecer para o Senhor. Todos nós podemos colaborar com a obra de Deus de alguma forma. Eu gosto muito de citar o exemplo dessa simples missão. E de muitos de vocês que já me disseram: Paulo, eu não tenho o dom de pregar a palavra de Deus, mas o Senhor tem me usado para compartilhar. O Senhor tem me usado através dessa pregação diária para evangelizar pessoas da minha família, colegas de trabalho, pessoas que, assim como muitos, não tinham o hábito de ouvir e de meditar a palavra de Deus todos os dias. Mas muitos de vocês têm sido usados pelo Senhor para isso. Então cada um de nós podemos colaborar de alguma forma. Como nós meditamos ontem sobre os dons. Os dons são dados pelo Senhor de acordo com a necessidade. Mas para Ele, todos nós somos iguais. E todos nós somos importantes. Então nós precisamos entender, a partir do meu encontro pessoal com Jesus, qual tem sido a minha disposição, o que eu tenho ofertado, o que eu tenho oferecido ao Senhor. Tem uma canção que nós cantamos, né? E ela fala assim: vem o Senhor minha vida a oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em seu altar. Isso é muito bonito. E isso precisa se tornar uma realidade na vida de cada um de nós. Eu já partilhei com vocês algumas vezes, mas eu quero repetir de uma pregação. Estava eu e minha esposa pregando para as famílias. Na pregação, com lágrimas, eu falei com o Senhor que Ele nunca me tirasse da sua presença, que eu nunca me afastasse, que o Senhor nunca permitisse que eu me afastasse dEle, porque é só nele que eu encontro razão para a minha vida. É só nele que eu me sinto realizado, que eu me sinto completo. Muitos de vocês não imaginam a alegria, o prazer que eu tenho de estar todos os dias trazendo para vocês essa pregação. Tem dia que é uma batalha muito grande para que eu consiga gravar essa pregação, mas o Senhor, Ele tem me sustentado, e eu faço isso com amor, rezando para que essa palavra possa realmente chegar no coração das pessoas que precisam. Então todos nós podemos colaborar com a obra de Deus de alguma forma. E o Senhor hoje está te chamando para você entender isso, para você compreender isso. Porque o Senhor conta com cada um de nós. A missão dos discípulos era evangelizar, mas havia outras missões que poderiam ser realizadas. E essas mulheres realizavam com amor. Aquelas que tinham bens, contribuíam com os bens. As outras ajudavam na alimentação, ajudavam no cuidado, no zelo com Jesus e com os discípulos. E assim, a obra de Deus ia crescendo cada dia mais. Meu irmão, minha irmã, o Senhor conta com você. Você pode ter certeza absoluta.
Você tem algo para oferecer a Deus. Eu tenho algo para oferecer a Deus. Eu louvo a Deus tanto porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu não conseguia nem conversar com as pessoas. Eu não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas, de tão tímido que eu era. Mas o Senhor me libertou. Eu nunca imaginava que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus. Mas o Senhor conhece o meu coração. E Ele me deu esse presente. E a Ele eu louvo todos os dias. E isso é para você. É para cada um de nós. Você pode ter certeza. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo te enganar. E saiba, meu irmão e minha irmã, o Senhor colocou isso muito forte para falar para cada um de vocês. Pode ser a coisa mais simples que você fizer para Deus. Essa simplicidade toca o coração do Senhor. Nem todos vão fazer grandes coisas. Nem todos vão aparecer. Mas cada um que colabora de alguma forma está ajudando a edificar o corpo de Cristo, como nós meditamos ontem, até que todos cheguemos ao céu juntos. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes, até aquilo que nós fazemos pode não ser reconhecido pelas pessoas, mas não tem problema. Aquelas mulheres, elas não eram destaque. Os discípulos estavam com Jesus, eles iam pregar, eles iam anunciar e as pessoas viam eles agindo. Jesus estava ali também anunciando, as pessoas viam Jesus. Aquelas mulheres ficavam no anonimato para as pessoas, mas elas não estavam fazendo para as pessoas. Elas estavam fazendo para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor transformou a nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, que maravilha poder meditar essa palavra hoje. E diante dessa palavra, Senhor, eu quero te agradecer e colocar a vida de cada um de nós. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Nos ajuda a compreender que a partir da experiência que nós temos com o Senhor, a partir do encontro pessoal com o Senhor, a partir dessa transformação que o Senhor tem feito na vida de muitos de nós, de dentro para fora, nós somos chamados a te agradecer. E esse agradecer, Senhor, a melhor maneira é te servir, é andar na sua presença e contribuir com essa obra de evangelização. Por isso, Senhor, desperta a cada um, para que todos possam entender que não importa o tamanho daquilo que nós fazemos, o tamanho da nossa contribuição. O que importa, Senhor, é nós darmos o nosso sim, é nós ajudarmos naquilo que nós somos chamados para a edificação da sua igreja, para a conversão, para a restauração das famílias. Por isso, Senhor, dai-nos essa graça, dá a cada um esse entendimento, que tudo que nós fazemos para o Senhor seja aquilo mais simples que os outros não veem, e seja aquilo também que os outros veem, mas tudo é para a sua glória, e não é, Senhor, para que os homens nos elogiem, mas quando nós te servimos, é a maneira que nós temos de dizer: muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda fará por cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.